Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Roden. Hoje o nosso convidado especial é o Jason Lessa. Ele é um diretor da unidade da Roden Vidros e veio aqui especialmente para bater um papo conosco, contar um pouquinho da sua trajetória. Bem-vindo, Jason, que bom estar você aqui. Obrigado. Que bacana. Então, Jason, assim, vamos começar contando como que foi o início, teu início profissional, compartilhar um pouquinho conosco. Certo. Bom, Olivia, eu acho que vamos começar bem bem do início, vamos chamar assim, né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? E desde cedo eu já comecei a ajudar em casa, certo? Então, com 9 anos, em Salete, eu já vendia picolé. Nascido em Salete, tu? Não, eu nasci em Agrolândia, né? Mas morava em Salete. Meus avós paternos são de Salete, né? Tá. Até hoje, né? E comecei naquela cidade vendendo picolé, com 9 anos de idade, para ajudar minha mãe a manter a casa. A renda, né? Exatamente, renda. Naquela época era sempre muito mais difícil, né? E com isso, 9 anos e tal, aí com 17 anos já comecei a trabalhar numa fábrica de portas, inclusive, mas não é na Roden, era em Agrolândia, Tá. já não existe mais. Sempre em chão de fábrica, Lívia, trabalhando em fábrica de portas, e sempre onde eu comecei, eu sempre tive a oportunidade de crescer rápido, vamos chamar assim. Nessa fábrica de portas, comecei como auxiliar, em menos de 6 meses já me tornei um operador de máquina, né? Que, nossa, naquela época, operador de máquina é um líder, né? Então, assim, saí da fábrica de portas, trabalhei também muito em chão de fábrica de indústria de metalúrgica, né? Olha. Caldeiras, picadores, que é a cidade de Agrolândia, onde eu moro até hoje, e é muito forte nesse ramo, né? Porém, em 2020, o meu tio, ele me ofereceu o seguinte, naquela época também era difícil fazer faculdade, né? Não tinha incentivos de empresas, a própria família não tinha como bancar. O meu tio que morava em Jaraguá, ele era até então sócio de uma grande contabilidade em Jaraguá do Sul. Olha. E ele me convidou para ir morar para Jaraguá do Sul. Inclusive ele me ajudaria na questão de moradia, né? E a única coisa que eu deveria fazer ciências contábeis, né? Tá. Trabalhar na contabilidade e fazer ciências contábeis. Naquela época eu trabalhava no chão de fábrica de metalúrgica, não tinha muitas perspectivas, aceitei o desafio. Então em 2021 eu fui para Jaraguá do Sul, né? Olha. Comecei a trabalhar na Marilhão Contabilidade, na época já era uma das maiores com uma sede única, né? Tem a J. Meinhardt, ela é gigante, mas ela tem várias sedes, mas aquela lá, se eu não me engano, em 2021 já tinha 120 funcionários numa contabilidade, eram 3 pisos, né? Sim. Então lá eu comecei a fazer a minha carreira profissional, digamos assim, e educacional, vamos chamar, né? Então eu fui trabalhar nessa contabilidade, comecei a fazer ciências contábeis, né? Hoje sou formado, sou contador, não exerço a função, mas exerci até 2006, que foi meu período de buscar o conhecimento, né? Sim. Então morei em Jaraguá, trabalhando nessa contabilidade de 2001 até final de 2006. Com isso, já estava muito desenhado para mim que eu gostaria de voltar para a região, certo? Claro. Então assim que eu me formei em contabilidade, voltei para a região, morar em Agrolândia, onde eu moro até hoje, né? E comecei a trabalhar numa empresa familiar, que era do meu sogro, na verdade, né? Certo. Então, nessa empresa, passei por todos os setores, né? Foram aí 10 anos também, praticamente, nessa empresa, né? Comecei no financeiro, passei pelo comercial, trabalhei um pouco na questão de engenharia, produção, e em 2015 resolvi me desligar da empresa familiar, né? E daí sim foi aonde começou a minha trajetória aqui na Roden Vidros, na verdade. Então, em 2015 eu pedi o desligamento, uma boa, da empresa familiar. Conheci o seu Lino Roden, né? Até então, na época, ele era o presidente do Sindicato dos Madeireiros em Rio do Sul. E é engraçado essa história que quando eu saí da empresa que eu trabalhava antigamente, aí uma pessoa que trabalhou comigo não acreditou que era uma empresa familiar, né? E quando eu saí dessa empresa familiar, alguns concorrentes me ligaram para me levar para a concorrência. E como era empresa familiar, tinha alguns segredos industriais que eu ainda conheço, eu optei esse tipo assim, não vou para o concorrente que não acho uma coisa ética, né? Justo. E esse profissional, já tem uma vaga para ser um executivo do Sindicato da Madeireira aqui. Só com um salário não tão atrativo como eu já estava ganhando na época, mas assim, nunca tive medo de desafios, né? E fui fazer essa entrevista, então era o Lino Roden, que era o presidente do sindicato. Tá. E nesse momento ele me entrevistou, foram 2 horas de conversa. E o que é mais engraçado é que, se eu não me engano, foi 3 ou 4 dias depois, a secretária dele me ligou. Jason, o Lino
quer conversar contigo em Pouso Redondo, nessa unidade onde nós estamos hoje. Tá. Quer conversar contigo. Tá. E quando eu cheguei aqui no dia, que que a gente agendou, cheguei na Roden e estava na sala do Lino, né? Tava o Lino, lembro até hoje, tava o Jaison Sardo, o Jorge e a Edilene. E começaram a fazer perguntas para mim. Fazer perguntas e tal, do que eu passei. Nessa empresa familiar eu desenvolvi muito o mercado Argentina, o próprio Paraguai, a gente vendeu muito Paraguai, o Uruguai, né? Tinha uma expertise de exportação. E eu comecei a me sentir desconfortável na entrevista porque as perguntas não estavam claras para mim. Entendi. Porque eu fiz uma entrevista com o Lino para trabalhar no Sindicato da Madeira. Sim. E eles fazendo a pergunta, até que quando o Jorge me lembra que ele perguntou, Jaison, mas como é que tu se vê todo dia vindo de Agrolândia até Pouso Redondo? Daí ficou claro para ti. Aí eu olhei pro Lino, tá Lino, a vaga é Rio do Sul ou é Pouso Redondo? Daí Sim. ele, aquele muito simples dele, Jaison, eu esqueci de falar para eles que eu te conheci no Sindicato da Madeira, mas eu quero que você venha trabalhar conosco na Roden. Opa! Então já era uma outra proposta, né? Outra oportunidade. Sim. Aí sim. Aí eu lembro que, daí naquele dia eu conheci todas as unidades, a gente acabei aceitando a proposta, né? E naquele momento foi que eu comecei na Roden, eu comecei em 7 de abril de 2015, eu fui contratado para ser vendedor, né? Tá. Então a Roden em 2015 estava lançando os frames, que hoje é um carro-chefe da nossa empresa, né? Já foi direcionado para esse segmento. Para refrigeração, vender os frames. Tá. E para desenvolver o mercado Uruguai, Argentina e Paraguai. Como eu já tinha experiência lá, não, legal, aceitei o desafio. E naquela época, o atual gestor era o Jaison Sardo também, né? Tá. E assim, eu digo, não é sorte, eu acho que a gente conquista as coisas, né? Com certeza. E em abril, eu iniciei, 7 de abril, e se eu não me engano, mais ou menos metade de junho, o Jaison Sardo pediu desligamento da empresa. E eu não vou lembrar quantos anos ele trabalhou na Roden, né? Mas isso era que época, mais ou menos? 2015. Em 2015? 2015, justo, você saiu... Eu entrei em 7 de abril e já em junho o Jaison Sardo pediu o desligamento. E então naquela época o Lino, eles acertaram. E o Lino perguntou pro Sardo, mas quem que poderia... administrar a empresa e tal. E eu me lembro até hoje que o Sardo me comentou, né? Não, se for olhar por tempo de casa, seria a Edilene. Mas, assim, ele comentou que o que poderia tocar, o que tem uma expertise que já vivenciou é o Lessa. Que como era Jaison também, me chamavam do Lessa, né? Então, tá legal. O Lino conversou com a Edilene também, justamente, ela não gostaria de administrar toda uma empresa, né? E ele veio conversar comigo, foram só 2 conversas, ele me apresentou a empresa, digamos assim. Disse, não, Lino, em 2 meses que eu estou na Roden Vidros, eu já percebi o formato, os valores da empresa, certo? Na Roden Vidros, naquela época, ela estava passando com várias dificuldades, vamos chamar assim, né? Questão produção, pessoas, processos, financeiro, digamos assim, não estava muito rentável, né? E eu comentei com ele, olha, se o senhor me der, no mínimo aí, um tempo para eu me organizar, não aceito o desafio, não tenho medo do desafio, porque eu já vi que a equipe estava completa. O que estava faltando naquela hora era, tipo assim, motivar a equipe, engajar, trocar algumas peças, vamos chamar assim, colocar pessoas certas no lugar certo, né? Então, em julho eu já comecei como gestor da unidade, certo? Olha só. E de lá para cá, com a minha equipe, com um pessoal bem engajado, a gente conseguiu fazer uma trilha muito, muito bonita, assim, sabe? Ganhamos muito mercado, crescemos muito, tinha algumas metas que a gente colocava audaciosa, fizemos um planejamento de 5 anos, consegui conduzir um planejamento para eles de 5 anos de visão, assim, e assim, quando a equipe estava engajada, aquilo teve anos que a gente cresceu 49%. Olha só. Em um ano, na verdade, né? Então teve ano que a gente cresceu 33%, teve ano que a gente cresceu 49%, e conseguimos chegar onde estamos atualmente aí. Então, desde 2015 eu estou como diretor da unidade Roden Vidros, né? Que fantástico, que trajetória, que bacana essa, vamos conhecer, muito bom. A Roden Vidros, ela trabalha em vários segmentos. Como que foi a questão desse processo de diversificação para atender tantos nichos assim? Bom, Lívia, a diversificação da Roden Vidros,
ela sempre foi construída com base em estratégia, né? Capacidade técnica, que é uma empresa com um quadro de funcionários muito técnico, né? E uma leitura constante de oportunidades de mercado, tá? Isso é o principal foco da Roden Vidros, né? Certo. Não foi um processo impulsivo, nunca a gente toma decisão por impulsividade, lá sempre é uma coisa bem analisada, né? É uma trajetória sólida, pautada sempre em visão de longo prazo, né? Então, assim, para quem não conhece a Roden Vidros, ela foi idealizada em 2003, né? Pelo Lino, e em 2015 ela começou a operar, né? Mas ela nasceu para ser uma verticalização da Roden Artefatos de Salete, né? Então, assim, ela foi criada para fazer vidros para as portas da unidade de Salete, que era para exportação. Certo. Naquela época se tinha muito atraso de container por causa do lead time dos vidros, então o Lino viu uma oportunidade, Claro. criou a Roden Vidros e nós viramos fornecedores da Roden Portas, né? E hoje estamos ainda atendendo a Roden Portas, né? Não só a Roden Portas, mas também como todos os concorrentes da Roden, né? No segmento madeireiro para exportação, né? E com esse início, sendo fornecedor para a Roden Portas, ela deu uma maturidade muito técnica e robustez industrial para a Roden Vidros. E logo em 2005 que ela iniciou, logo após, já vimos outras oportunidades de mercado na questão com o vidro, né? Então, na sequência, nós enxergamos uma oportunidade dos mercados industriais mais exigentes, certo? Um deles, por exemplo, a própria refrigeração, né? Tem a linha branca também, a qual a gente atua muito forte até hoje, certo? Então, assim, iniciamos atendendo a Roden Portas, no madeireiro, logo em seguida vimos a oportunidade na refrigeração, avançamos na refrigeração, hoje somos uma referência na refrigeração, atuamos na linha branca, né? Com o passar dos anos, também atuamos na construção civil, né? 2014, até 2018, a gente atendia a construção civil, mas fazia produtos para os vidraceiros locais, um raio, vamos lá, de 150, 200 quilômetros, certo? Atendendo exclusivamente vidraceiro e construções, casas, box, janelas de casa, de vidros para os vidraceiros. Entendi. Certo? Tá. Porém, logo a gente já viu que esse mercado não era um mercado que estava muito alinhado com o nosso modelo de gestão. Decidimos sair por várias dificuldades, mas as principais é o seguinte: era um setor que apresentava muita inadimplência, né? E trabalhava com muita informalidade, tá? E assim, a gente não compatua com isso, né? Sim, exato. E já por esse motivo decidimos sair desse nicho da construção civil em 2018. Porém, no entanto, a construção civil ela permanece como um segmento estratégico para a Roden Vidros. Em 2022, nós decidimos retomar nossa atuação na construção civil, porém num modelo totalmente diferente, fazendo esquadrias de alumínio, tá? Esquadrias de alumínio completa com um vidro, certo? Exclusivamente para obras verticais e atendendo construtoras, tá? Perfeito. Aí se pergunta, mas por que Roden Vidros fazer com esquadrias de alumínio? O vidro, desde 2005, nós dominamos. Exato. Né? Na parte da refrigeração, tem os frames, que é alumínio. Então, lá em 2022, nós já consumíamos aí 5 toneladas de alumínio mês, certo? Então, alumínio e vidro é só outro produto. Exato. E construímos o projeto e estamos atuando fortemente neles, né? Então, esse formato, né, da construção civil, atendendo construtoras diretamente e só obras verticais, ela nos permite mais controle, previsibilidade e um relacionamento comercial mais estruturado. Na verdade, ao contrário que atendeu o próprio vidraceiro, a formalidade, né? E isso foi possível também a gente avançar nesse mercado usando a expertise da Roden Portas, né? Roden Portas aí já está há muitos anos no mercado, a Roden Portas aqui de Pouso Redondo, a Roden Portas Painéis, né? Através do kit Porta Pronta. Então, assim, a Roden Portas já está há muito tempo no mercado, é muito bem vista no mercado das construtoras. Então, a gente olhou isso como uma decisão estratégica, decidimos voltar para a construção civil na construtora usando a expertise da Roden Portas. Então, hoje também estamos na construção civil, né?
E mais recentemente, Lívia, estamos dando início a um novo capítulo na nossa história. Olha, sim, temos novidades então. exatamente. A gente fez um estudo e recentemente estamos colocando projetos pilotos voltados para o varejo, tá? Olha. Por meio de um lançamento da nossa porta ACM, a nossa Monumentale. Ai, que bacana. Então vamos atender o varejo através dessa porta. A Roden Portas de Poseidon também já tem um canal de varejo, né? Então, portas de ACM, mas ela vai alumínio e ACM. Então nós desenvolvemos o produto, um design moderno. Ele permite muita resistência, facilidade na instalação, né? E pensando especialmente no consumidor final, porque é uma porta com uma valorização, uma sofisticação incrível, uma durabilidade, uma praticidade muito boa, né? E tivemos uma apresentação dela agora recente na feira, exatamente, né? A gente teve algo na Revestir, tipo um conceito, tá. E na FEICOM a gente fez o lançamento dessa porta, tá? Desse projeto. Então assim, a gente está validando esse projeto e esse modelo com muita responsabilidade, né? Muita atenção, acreditando no potencial que ele tem, tá? Então assim, mais uma atuação que a Roden Vidros vai estar no varejo também, né? Em resumo, Lívia, em cada segmento, né? Em cada segmento que nós passamos a atender, ela exigiu adaptação. Exato. Nada é algo igual ao outro. Tem similaridade, mas sempre tem alguma coisa nova, né? Sim. Sempre teve investimentos, né? E principalmente parcerias sólidas. E isso é uma questão que a gente sempre preserva muito, as parcerias, né? Essas diversidades, elas nos fortaleceu, né? É claro que nessa trajetória erramos, acertamos, mas o segredo das coisas é sempre você acertar mais do que errar, Justo, né? Porque o errar faz parte de uma maturação do negócio, de um produto novo, enfim, certo? A questão é você aprender rápido com seus erros e corrigir a rota que a gente sempre fala, né? Então, eu digo que a entrada, os estudos nesses novos segmentos, ele fortaleceu ainda mais a nossa resiliência. Então, isso permitiu nós evoluir, mas jamais a gente evoluir, mas jamais abrir a mão da qualidade, da confiabilidade, né? E propriamente da inovação. Que isso são marcas registradas que eu vejo muito forte na própria Roden Vidros, né? Principalmente a questão inovação, a confiabilidade, a qualidade. Isso não é só da Roden Vidros, isso vem já da diretriz de cima, né? Que dos nossos nosso CEO, nosso presidente, exato. Que eles prezam muito, principalmente qualidade. Não, maravilha, Lessa. Acho que bacana conhecer, né? Ô, Lessa, então a Roden Vidros ela se destaca muito por unir a inovação com a sustentabilidade. Como que essas duas frentes se articulam dentro da empresa? Certo. Inovação e sustentabilidade, elas não são caminhos paralelos, né? Elas são trilhas que andam juntas. Isso na Roden Vidros, né? Nós acreditamos que inovar só faz sentido quando essa inovação ela gera algum impacto positivo e duradouro no cliente, na sociedade, né? No meio ambiente também, certo? E isso é muito importante. Vamos dividir esse tema em algumas etapas, né? Então assim, do ponto de vista industrial, vamos falar assim, certo? Nós temos um compromisso contínuo com investimento em tecnologias, certo? De ponta que aumentam a eficiência de nossos processos, né? E diminui o desperdício, né? Então assim, vidros, beneficialmente vidros, a gente usa muita água. Então a água ela é 100% tratada, a gente usa ela, quando solta o meio ambiente, a sobra já é tudo conforme as legislações pertinente, justo. Certo? E um exemplo também na parte industrial é o nosso pioneirismo na importação de tecnologias avançadas de outros países, né? Olha. Vamos destacar aí algumas, na verdade, para vocês. Certo. Por exemplo, nossos fornos de têmpera, né? Tá. Lá em 2017, eu comecei em 2015, né? A gente já começou a fazer as ampliações, se precisava comprar um novo forno, né? Tem fornos brasileiros, tem uma marca brasileira, né? Só que
Lá em 2017, nós já estávamos olhando para a questão da eficiência energética, né? Hoje está muito mais forte essa questão, né? Então, em 2017, nós compramos um forno finlandês e naquela época nós compramos um forno que poderia temperar um vidro chamado Planetern One 2. O que é isso? É um vidro muito eficiente, na verdade. Eficiente que ele nos permite aplicar em vidros duplos, na verdade, né? Em padarias, refrigeração, que diminui o consumo de energia, né? Então, em 2017, nós já compramos um forno, o mercado nenhum tinha, na verdade, nós somos o primeiro. Quando a gente comprou o nosso segundo forno novo, nosso segundo forno para matriz, também já foi um outro finlandês, um forno com maior tecnologia, já pensando também em temperar esse vidro, né? Então, assim, sempre tivemos essa questão de trazer tecnologias de fora, pensando na inovação e sustentabilidade, né? Um outro marco aí, e eu lembro que em 2020, eu sempre nas minhas viagens na Europa, sempre buscando através de tecnologias, feiras, isso é uma outra coisa da inovação que eu consegui implantar na Roden Vidros. A maior feira de refrigeração, que é o nosso maior segmento, ela acontece na Alemanha, em Düsseldorf, né? Que é a Euroshop, na verdade. Como acontecia? Então, como eu não vinha do ramo metalúrgico, não entendia do vidro, e comecei a perceber que os nossos clientes iam para fora do Brasil, nessa feira, na Alemanha, na Euroshop, eles viam a tendência lá, voltavam para o Brasil, chamavam os fornecedores, chamavam a Roden Vidros, eu vi isso, não sei o que é e tal, e daí nós começávamos a pesquisar e tal. Entendi. Foi aonde que no nosso planejamento estratégico eu fiz uma alteração, tipo assim, criamos um laboratório interno, hoje nós temos um laboratório de inovação internamente, temos uma equipe focada somente em inovação em projetos, né? E acontece o seguinte, a cada 2 anos ou 3 anos, agora não me recordo a periodicidade dessa feira, nós vamos na feira, junto com o cliente, na verdade não junto, mas a gente se encontra lá, encontrando, lá, né? Com certeza. Porque essa é uma feira que, digamos assim, só os grandes players podem ir, certo? Só que a Roden Vidro, nós temos clientes, os grandes players do pequeno e do grande e médio, né? Sim. Então, assim, nós começamos a frequentar essa feira para ir ver as tendências. E geralmente é assim, Lívia. Você vai numa feira dessa, você acha uma novidade, 2 a 3 anos que ela chega no Brasil. Então, é cultural, né? Sim. Então, nós começamos a ir nessa feira junto com nossos clientes, começamos a identificar oportunidades, melhorias, inovação e aplicar aqui. E uma delas que eu me lembro, além do forno, em 2020 eu via lá fora que o pessoal já tinha vidros duplos. Quando eu falo vidro duplo, é o vidro insulado para que vai nas portas do supermercado, quando vai pegar uma nata, uma picanha, que pega aquela portinha, aquele vidro, né? Eu já via que tinha uns riscos no próprio vidro. Eu falei, mas o que é isso? E assim, só para contextualizar um pouco, você faz um vidro, ele é aquecido, né? Então, no supermercado você não percebe, mas se você colocar um pouquinho a mão no vidro, você sente um calor, porque justamente, imagina que no expositor lá dentro tem 1 grau, 2 graus, tem até menos 25 graus e fora temperaturas de 33 graus positivos, né? Negativo com positivo, umidade. Se não tiver aquecimento, ele vai embaçar, você não vai ver o produto. Sim. Então, por isso que a gente aquece o vidro. Eu comecei a me questionar o que é aquilo, até que eu descobri o seguinte. No Brasil, como nós fazíamos? Nós aquecíamos o vidro, mas existia um transformador para transformar a potência do vidro, que para você não pode ligar a 220 direto. Então você ligava um transformador e fazia um produto. Só que esse transformador é um componente eletrônico. Nossa, é suscetível a queimar a qualquer hora, a gente sabe como é que funciona isso aí, né? Então, em 2020, a Roden foi a primeira empresa no Brasil a trazer o laser, que é o laser que nos permite fazer a associação de resistores, que a gente chama. Que, falando bem simplório, é você poder pegar um vidro, uma porta, e ligar diretamente no 220, sem o transformador. Então, assim, por isso que eu digo ali a questão da inovação, né? Nos permite a trazer essa novidade. Hoje, nossos concorrentes já têm, mas nós fomos a primeira impressora. Eu lembro ainda que foi ano de pandemia, né? Nós, com uma novidade quentinha para o mercado, não poderia se ter contato, né? Devido à Covid. Exato. Devido à Covid, né? Porém, a gente esperou passar todo aquele momento da Covid,
quando se começou a abrir, né, com todas as regras de distanciamento, com máscara, enfim, nós inventamos aí a questão do nosso showroom móvel. Olha, Por quê? Que a ideia justamente, nós estávamos lá com o comercial, nós estamos com um produto novo, uma tecnologia que não existe no Brasil, só fora do Brasil, e como nós vamos apresentar isso para os nossos clientes. Aí, como eu acho isso um valor muito fantástico na Roden Vidros, que a gente, na Roden Vidros, não na Roden, isso é do grupo Roden, né? Exato. Todas as Rodens e impulsionada pelos nossos hierarquia, vamos chamar, né? Nós discutindo, gente, a gente tem que levar isso pro mercado, como é que vamos fazer? As feiras estavam canceladas todas e não se tinha previsibilidade de quando voltaria, né? Então a gente teve uma ideia. Já estava começando a poder visitar com distanciamento, com os regramentos, né? E inclusive assim, e se em vez de esperar uma feira, nós pegar um caminhão, colocar os produtos e visitar os clientes. Que legal. Na época pareceu, não, isso aí parece meio louco, mas vamos fazer. Inclusive, olha só, como não podia ter baile, nada por causa do distanciamento, achamos um caminhão de uma empresa, era de um senhor aqui de Poseidon, que ele só fazia eventos, estava parado, passando dificuldade. Imagina. Alugamos o caminhão, ele foi de motorista para nós, montamos no caminhão dele improvisado, uma mini feira, e começamos a marcar nos clientes. Agora eu não me recordo se já fazia, sei lá, um ano e pouco que já não se tinha contato por causa da pandemia, né? Sim, foi mais ou menos todo esse processo com cuidado, prevendo as vigilâncias, os cuidados de distanciamento. Primeiro ligamos para os clientes, vocês querem a visita? Assim, queremos. Tal. E nós tivemos um ganho inesperado aí. Fizemos uma improvisão, improvisamos com um caminhão que era de festa, fomos visitar os clientes, adoraram, podendo mostrar a tecnologia. E um ganho é o seguinte, o comercial sempre fala com o comprador. A engenharia sempre fala quando uma empresa já de médio porte tem engenharia, quando é pequena é o dono, e enfim, né? Então, quando a gente montou esse projeto, nós ficávamos o meio-dia inteiro no cliente com o caminhão aberto, ele ia lá, e começou aí os diretores das empresas. Olha, que bacana. Tem esse modelo, vocês fazem isso também, mas eu não sabia. Tipo olha assim, que oportunidade, sim. Começou a fomentar e vir coisas novas. Tanto que, já quando terminou, a gente levou 6 meses para fazer essa rodada. Quando voltou foi um sucesso, nossos clientes agradecendo, colocando nas mídias sociais que a ideia, tanto que nós compramos um caminhão, né, nosso showroom office, ele é muito sofisticado, mandamos fazer ele como se fosse um motorhome, com LED e tal, e a gente rodou o Brasil inteiro. Olha. Tanto no sul, sudeste, até o nordeste a gente já foi com esse caminhão, e agora, em julho, ele vai começar a rodar novamente, porque ele ficou 2 anos rodando, para rodar o Brasil inteiro, visitar todos os clientes. Apresentar. Agora já tem novas tecnologias, novos produtos. A gente refez toda a parte de produtos deles e começamos a rodar novamente. Olha, que então, fantástico. assim, é uma questão bem interessante. E uma outra questão de inovação, também agora recente, essa é bem recente, essa não tem 1 ano na empresa também, a gente trouxe a impressora digital. Então, assim, a impressora digital já existe no ramo do vidro, automobilístico, já existia e tal. Na questão da refrigeração, ainda não existia. Por causa que, assim, ela é feita para construção civil, né? Então, uma tecnologia que já tem há muito tempo. Só que para o segmento específico para refrigeração, que tem essas particularidades, não tinha. Então, ano passado eu fui à Espanha, visitar o fornecedor, trocar uma ideia, e nós formulamos uma máquina, uma impressora que atendesse aos nossos segmentos, né? Então também é uma questão, digamos assim, conseguimos reduzir quadro de alumínio, tela, muitos insumos que prejudicam a natureza, agora só com a impressora, né? E ela é uma específica para refrigeração. Agora nossos concorrentes, como ela tem já foi desenvolvida, já começaram a comprar também, mas enquanto você está na frente, Não, com certeza. É importante, né? Então, isso olhando
no quesito industrial, né? Certo. A gente sempre conseguiu unir o desempenho, a inovação e a consciência ambiental numa única visão, né? Então, no que diz respeito à gestão de resíduos, nós levamos isso muito a sério, né? O vidro ele é 100% reciclável, tá? Então, hoje, toda a parte de sobra, aproveitamento o plano de corte, quebras, nós temos empresas que buscam e fazem 100% a reciclagem dele, né? Olha só. A nossa água, né? Então, a nossa água, a gente tem um controle rigoroso da nossa água. Ela é 100% aproveitável, né? Ela é o ciclo, então nós temos... Ela vai para o processo, no final do turno ela volta, a gente trata ela, armazena em tanques, volta outro dia, né? Só vai para o meio ambiente, só vamos assim, o que a gente não consegue identificar que é muito pouco, sabe? Só que no final de turno, como vem toda a água, passa um pouco dos tanques, daí vai um pouquinho mais tudo tratado, né? Sim. A questão dos resíduos de tintas também, toda a parte de nossos resíduos, todos eles destinados corretamente como tem que ser, né? Então, isso é importante. Então, a gente já falou a questão industrial de máquinas, a questão ambiental sempre está ligado. Sim. Né? E uma outra coisa, a gente sempre fala que é Roden vidros com tecnologia, nós sempre trabalhamos com vidros de alta performance. Né? Tá. Sempre, como eu comentei lá no forno que a gente trouxe em 2017, para economia de energia, né? Então, assim, todos os nossos produtos é muito voltado à economia de energia. Desde de uma porta de vidro duplo do supermercado, até uma vitrine numa padaria, até mesmo uma tampa de sorveteiro. A gente sempre busca vidros com tecnologia para diminuir o consumo. Né? E isso é muito importante. Um outro ponto essencial que eu vejo aí na questão da sustentabilidade e da inovação é a forma de como nós nos relacionamos com a cadeia de fornecimento e com nossos clientes. Tá? Isso é importante. Né? Eu vejo ali que nós enxergamos a inovação como algo colaborativo. Né? Nós escutamos o mercado, entendemos as necessidades e sempre buscamos soluções que prolonguem a vida útil dos produtos. Né? Vamos lá, antigamente, nosso próprio bateria de celular, quanto mais tempo durar, menos para o meio ambiente ele vai, na verdade. Né? Então, a gente sempre pensa nos nossos produtos isso, né? Então, a gente sempre pensa em soluções que prolonguem a vida útil dos produtos, simplifica a instalação deles e reduz a necessidade de manutenção, tá? Contribuindo assim com um uso mais responsável e sustentável, né? E tudo isso, Lívia, eu vejo que é possível porque nós temos uma cultura organizacional muito forte e muito orientado à melhoria contínua, né? Inovação, sustentabilidade, muito focado nisso, né? Eu sempre digo que inovar com responsabilidade ambiental, ela está no DNA da Roden Vidros, né? Eu falo que inclusive do grupo Roden, né? Sim. Seja no som de fábrica, seja nos nossos laboratórios, seja nas áreas comercial, seja na engenharia, sempre está no nosso DNA, sempre quando a gente vai inventar tem alguma coisa voltada à inovação e sustentabilidade, inclusive em todos os setores, né? Essa é a mentalidade que garante que cada passo que damos à direção, à tecnologia, também nos aproxime do futuro mais sustentável e muito mais consciente, porque eu vejo que cada vez mais a gente tem que trabalhar forte nisso, né? Com certeza. Eu acho que você tem filhos também, né? Eu também só penso lá no Pensar passado, neles, né? exatamente isso. Né? Se nós só deixar que a próxima geração que vai pensar nisso, pode ser que não existe, né? Então, exato. Então, isso é uma coisa que está no nosso DNA, está no DNA da empresa, sempre pensando em inovação, vinculado sempre com a sustentabilidade. Não, foi fantástico de conhecer um pouco da atuação da Roden Vidros referente à sustentabilidade. Ô Jaisso, quais os produtos e tecnologias você destacaria hoje como os principais diferenciais da Roden Vidros no mercado? Não, legal, Lívia, bem importante essa pergunta. Eu particularmente, eu gosto de destacar o nosso frame de aplicação em expositores a menos 25 graus, que a gente fala que é frame congelado. Né? Só para contextualizar um pouco, frame é um quadro de alumínio e que vai portas. Né? E congelados, quando você vai no supermercado, que justamente o próprio nome diz, onde tem insumos congelados. Né?
Tá. Então, lá dentro, imagina que dentro dessa câmara fria está menos 25 graus. E no mercado, no Brasil inteiro, vai estar 18, 30, 35 graus, na verdade, com umidade. Tá? Tá. Então, assim, o nosso frame de congelado, que é um produto para esse segmento, para essa aplicação, atualmente a gente usa o vidro Planeterm, que eu já comentei, né? O Planeterm 2. Então, assim, quando veio esse vidro, ele é muito eficiente. Nós pensamos com a nossa engenharia na inovação, vamos eliminar o aquecimento das portas. Como isso é possível? A gente começou a fazer estudo, né? Tá. Fazer estudos e chegamos no potencial. Então, assim, ó, hoje existe ainda, né? Nós fabricamos, mas vai depender de cada cliente, né? Antes, para você fazer um vidro, um frame, que fosse colocado num walk-in cooler, por exemplo, que é o produto menos 25 negativo e com positivo aqui fora, certo? Tá. Você colocaria resistências elétricas no quadro, um consumo maior, um vidro duplo aquecido, certo? Tá. Então, com essa tecnologia, com o vidro triplo, a gente colocou um vidro triplo em vez de duplo, triplo com 3 vidros Planeterm On2, ou 2 On2 e 1 incolor, né? Tá. Na verdade. Nós desenvolvemos toda uma estrutura em alumínio e revestimos ele com PVC. Por que revestir o PVC? Para justamente fazer a quebra da troca térmica, na verdade. Então, assim, esse é um produto, Olivia, que eu digo que é um dos principais diferenciais da Roden Vidros, né? Então, isso significa que manter a temperatura desejada, né? Com o menor consumo de energia, gerando... Vamos tentar quantificar essa inovação, né? Então, assim, imagina que eu comentei que a gente usava um vidro duplo aquecido, certo? Não tem nada de errado, enfim, só que ele consome mais energia. Então, nós desenvolvemos um frame, desenvolvemos um revestimento em PVC, um vidro triplo, que ele pode gerar mais ou menos R$80 por mês por porta aplicada de redução de consumo de energia. Nossa, bastante. Isso pensando em dinheiro, né? Certo. Porque, digamos assim, hoje no supermercado, um dos grandes consumos deles justamente manter o frio. Tem grandes compressores, ar, né? Para justamente a questão para manter a parte resfriados. Então, assim, por porta, você pode diminuir até R$80 de consumo de energia com esse nosso produto que é o frame de congelado revestido, né? E uma redução de até 25 quilos de emissão de CO2, porque você vai tirar energia, certo? Exato. Então, assim, vamos considerar por metro quadrado. Quando eu falo uma redução de R$80 por porta, é que geralmente uma porta tem 1 metro quadrado, né? Tá. Então, assim, R$80 por metro quadrado, que é uma porta, e 25 quilos de CO2 por metro quadrado também, que é uma porta, né? Então, se nós quantificar isso aí, nós tentar trazer mais próximo da nossa linguagem, tá? Vamos imaginar que um supermercado que tenha 50 portas de congelado, certo? Ele vai conseguir, eu acredito, de certeza, tá? Ter uma redução na conta de energia elétrica de R$48 mil, aplicando esse nosso produto, tá? Porque a gente baixou as potências, enfim, e ele vai ter a mesma eficiência de um aquecido, tá? Então, assim, só recapitulando, um mercado de 50 portas pode vender tranquilamente e garantir que o proprietário desse supermercado vai ter uma economia de R$50 mil anual de energia. Só que também tem a pegada da redução do CO2, tá? Em um ano, ele vai deixar de emitir para a atmosfera 15 mil quilos ou 15 toneladas de CO2. Então, assim, isso vai muito além da parte financeira, né? Então, eu digo que vai além do desempenho técnico. Essa tecnologia, esse nosso produto, ele está fortemente alinhado às metas da sustentabilidade do ESG. Hoje, toda empresa tem que estar olhando, porque a gente está conversando muito sobre inovação, sustentabilidade. Então, a empresa que não está olhando para o ESG ainda está atrasada, infelizmente, certo? Então, esse produto, por isso que eu digo para você, esse é um produto que eu gosto de falar, é um diferencial nosso, né? No mercado ainda não conseguia
encontrar um que está à altura do nosso produto, né? E porque ele gera economia financeira, a parte de diminuição CO2, imagina num ano 15 mil quilos por supermercado, e vamos colocar isso agora em umas grandes redes aí, o quanto a menos CO2 no supermercado, no nossa atmosfera vai estar sendo jogado, né? Então assim, Lívia, com isso, a Roden Vidros ela não entrega apenas eficiência energética, né? Ela entrega eficiência energética, desempenho superior, na verdade, né? Mas também um compromisso real com a inovação sustentável e a responsabilidade ambiental, que todas as empresas já deveriam estar olhando para isso. Com certeza, com certeza. Ô Lessa, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se calhava aqui, porque assim, ó, quando tu fala na refrigeração, eu fico pensando assim, né? Tá, eu tô falando leiga. Mas tem que ser, né? Eu assim, tô na minha... Aí tá, lá a gente fala muito da questão do aspecto frio, mas tem vários produtos, né? Sim. A gente tem o picolé, não sei se é a mesma temperatura. Na questão, eu sei porque eu trabalhei com carne, né? Isso nem precisa, isso é só para mim contextualizar o que eu tô falando. Tem que ter uma temperatura certa para não queimar a carne. Mas a gente também trabalha com adega. Quando que entra esse cliente da adega? A adega é um vidro mais simples, né? Porque tem que manter a temperatura meio que... A temperatura ali, digamos assim, é um vidro... Não é um vidro qualquer, é um baixo emissivo. É um baixo emissivo, né? Tá. Mas, por exemplo, assim, uma adega... um vinho, se não me engano, acho que tem que estar ali em torno de 7, 8 graus. Eu ia dizer, né? não 7, 8 é abaixo. Graus. Então, existe vamos lá, um desumidificador ou um compressor ou até um ar-condicionado que mantém essa temperatura lá dentro, certo? Então, uma porta de vidro duplo para... Só uma porta de vidro duplo. Para não ter a troca de calor. Exato. Ou até mesmo de porta de vidro duplo, ou porta de madeira, até mesmo um vidro simples, na verdade, né? O mais difícil na refrigeração está justamente porque a grande troca de calor, a grande troca de diferença térmica, vamos chamar assim, Exato, né? claro, então, assim, também. 6 graus positivos para 18 positivo, então pode ver, se pegar em percentual de 6 para 18 ou 6 para 33, só que 33, quando você vai fazer uma adega num lugar muito quente, já vai estar preparada para estar mais... climatizada. Climatizada, né? Exatamente, certo? Agora, o grande desafio está assim, ó, no supermercado, na refrigeração, que começa os expositores de zero, né? Então tá zero, tem algumas coisas que fica 2 graus, tipo assim, os FLV quando eu falo as verduras, né? Onde você tem as verduras, então ali fica entre 2 graus, 3 graus, 3 graus. Você só regula, né? Vai depender do que é o produto. Exatamente. Agora quando você começa assim, leite é de 0 a -2, por exemplo. Entendeu? Então assim, bebida, sei lá, -6, -8. Sim. E os congelados que eu comentei vai até -30. Então daí imagina, -30 negativo com mais 30 positivo, então aqui essa troca térmica que é muito complexa de controlar e fazer. Por isso que exige muita questão técnica, na verdade. Técnica. Exatamente. Mas assim, uma adega também, um vidro aplicado corretamente, ele vai ajudar uma outra a minimizar proposta, essa troca né? térmica. Né? Mas que nem você comentou do sorvete, né? Nós fabricamos o vidro sorveteiro, que na verdade, né? Sim. Então, onde você vê aí, ó, lá, os grandes empresas do mercado, que todo mundo já deve ter visto, tipo Metal Frio. Que bom, porque daí eles fazem, Metal Frio vende para que bom, né? Então, aqueles vidros lá também não é qualquer vidro. A gente fala é um vidro incolor. Não, é um baixo emissivo e tem emissividade. Então, geralmente nós aplicamos aí um baixo emissivo Tec 10, que a gente fala que é 10% só que passa de emissividade, de troca térmica, né? Para você comparar a eficiência de vidro, né? Existia o Tec 15, que quer dizer o quê? Que 85% é de eficiência. Certo? Existe o Tec 10, 90% de eficiência. Nós recentemente, agora, semana passada, chegou nossos novos containers, nós já trocamos o Tec 10, nós vamos aplicar só o Tec 7. Que daí, na verdade, já é tipo 93% de eficiência, né? Sim. E o Planetern 1.2, que eu comentei antes, ele é 0,03. Então, ele é 97% de... 99,7% de eficiência. Então, é um vidro que muito efetivo. Por isso que tinha que ter fornos especiais para temperar ele, porque não... Como é que acontece o tempo, Olivia, para você ter uma ideia? Nos fornos. Imagina resistências embaixo e resistência em cima, certo? Então, assim,
Quando eu falo baixo emissivo, ele tem uma camada de metais. Um vidro refletivo também tem isso para construção civil, certo? Então, como é que você faz a têmpera? Calor embaixo, calor em cima, a 650 graus mais ou menos, para separar as moléculas do vidro, né? Então, imagina que você um aquecimento controlado, né? Que vai deixar ele em estado muito quase mole, vamos chamar assim, estado líquido quase, não tão líquido, né? Mas sim, maleável. Maleável, separa as moléculas, certo? Tá. Só que quando eu falo um vidro plano interno, o que ele acontece? E o que eu acabei de falar, é 0,03 de emissividade. Sim. O calor, ele vai repelir o calor. Então, por isso que o forno tem que ser muito bem controlado, muito para ele justamente separar as moléculas e temperar ele e ele ficar sem distorção óptica, né? Tem que ficar perfeito. Claro. E a parte também de empenamento tem que ficar perfeito. Por isso que, assim, no Brasil não existe máquina que faz isso. É máquina importada. Tem que importar. Exatamente. Então essas as questões técnicas do vidro aí que a gente tem que sempre estar atento. Tá, Joyce, mas assim, por exemplo, eu olho o vidro, assim, pra mim é tudo igual. Me explica um pouquinho mais quais as diferenças que tem. Sim, sim. Eu vou comentar contigo, Lívia, um exemplo que eu passei mesmo, né? Na minha casa, em 2011, 2012, eu fiz um pergolado muito grande, né? Um pergolado muito grande e coloquei vidro, né? Sim. E se você lembrar, eu comecei na Roden Vidros em 2015, exato. Certo? E quando eu fui começar a entender de vidro, para mim também, vidro, eu olhava na janela, vidro é o quê? Aquela coisa ali branca, normal, vidro é igual, todo vidro é igual. Quando eu entrei na Roden Vidros, eu fui ver que nessa pergolada que eu fiz, o meu então fornecedor colocou um vidro incolor e com uma pintura frio. O que é uma pintura frio? Pintou por cima, certo? Tá. Quando é verão, você não fica lá embaixo daquele pergolado, por causa do calor. Entendi. Quando é frio, muito frio. Então, por isso, Lívia, que vidro não é igual. Digamos assim, ó. Para começar, das espessuras. Tem vidros aí, no nosso segmento de 3,15 milímetros a 19, né? Tela de celular é 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, né? Então, assim, e cada aplicação tem a sua especialidade de vidro, né? Hoje, nesse pergolado, eu já troquei aquele vidro, né? Então, assim, não é um segmento que nós atuamos com força, mas, por exemplo, para a construção civil, esses grandes prédios que tá, vamos lá, Balneário Camboriú, olhando a nível mundo, tem que ter, né? A resistência do vento, mas a questão térmica, vidros refletivos, que você pode inclusive diminuir a questão do ar condicionado por causa desses vidros, por causa do sol não vai ter tanta troca de calor, né? Olhando para o nosso segmento, né? Tem os vidros incolores, que é parecido, de espessura de 3,15 até 19 milímetros, mas para refrigeração tem o que eu comentei, baixo emissivo. O que é um baixo emissivo? Que é um vidro incolor com aplicado prata condutiva para não ter transferência térmica. Que vai daí naquela questão do vidro plano interno, que eu comentei que é o vidro mais eficiente que existe no mundo, né? Que a gente comprou os fornos para temperar ele, inclusive, e cada aplicação é um tipo. Quando a gente vai para temperaturas negativas, é um vidro que permite ser aquecimento, certo? Certo. Temperaturas de 0 ali pode ser um vidro sem aquecimento, mas baixo emissivo, né? Vamos trazer mais para a realidade do pessoal, né? Sorvetes. Então tem aquelas tampas de sorvete. Não é um vidro comum. Aquilo é um vidro baixo emissivo, que tem uma certa resistência à troca térmica do calor com o frio, certo? E daí, se você olhar mais tecnicamente ainda, por exemplo, tem o TEC 15. O que é isso? Que ele é 85% de eficiência, que ele faz a barreira da troca térmica, né? Tem o vidro TEC 10, que daí já é 90%. Nós recentemente importamos agora e estamos começando a migrar por TEC 7, que já é 93% de eficiência. E tem o plano interno, que é o mais eficiente do mundo, que daí é 0,03 a emissividade dele. Então, assim, na adega tem uma aplicação, na residência tem uma aplicação, onde tem mais sol tem outra aplicação. No supermercado, às vezes o mesmo vidro que eu aplico aqui em Santa Catarina para um supermercado não pode ser aplicado, talvez ali em Joinville, que tem mais umidade. Então, tudo avaliado. Tudo é avaliado. Então, assim, existe um certo padrão, mas não quer dizer que
o mesmo vidro que a gente aplica no Nordeste vai funcionar numa cidade úmida ou em Joinville, por exemplo, que chove todo dia, ou Exato. Curitiba, né? Então, por isso que o vidro é fantástico, esse mundo do vidro, ele tem diversidades incríveis e, assim, todo dia tem uma coisa nova. Vocês recebem o projeto, faz toda essa, vamos dizer, essa sondagem do lugar, do ambiente, para poder trazer essa solução para o cliente? Sim, isso a gente já mapeou, né? Então, assim, não a gente trabalha por projetos, vamos chamar assim, mas a gente já conseguiu desenvolver um produto que ele serve tanto aqui, claro, mas tem algumas particularidades que digam assim, eu quero colocar um vidro... Vamos dar um exemplo mais prático. Tá. Quando eu falo de consumo de energia, tem uma resistência de borda, que a gente fala, que é algo esquentando a bordinha do vidro para justamente não começar a condensar. Sim. Então, assim, lá para o Nordeste é tranquilo vender essa porta sem resistência de borda. Colocou isso em Joinville, vai dar condensação no dia seguinte. Você não vai conseguir ver o produto. Então, tem algumas particularidades, sim, que você tem que estudar. Que da região tem que... É que o nosso Brasil é gigante, né? Sim. É tropical, então calor, umidade, frio. Igual o momento que nós estamos passando agora aqui, frio. O Nordeste lá está, sei lá, 25, com certeza. 25 graus. Então, nós temos que olhar sempre essa particularidade. Que fantástico, não, bacana conhecer. Tá, e Jason, vamos entrar um pouquinho na questão de feiras, né? Este ano a gente tem a Febrava, que está chegando agora em setembro, certo, né? E é uma feira que é muito relevante para o setor de refrigeração, né? Sim. E eu queria saber qual que é a importância desse evento para a Roden Vidros e o que ela representa na nossa estratégia, né? Porque já é uma feira que a gente já está atuando já faz um tempo, né? Certo. Sim, a Febrava, sem dúvida, é um dos eventos mais importantes para o setor de refrigeração, né, da América Latina. E a nossa participação nela, ela tem um valor estratégico enorme para a Roden Vidros, tá? Estar presente na feira, na Febrava, é uma forma de nós reforçar o nosso posicionamento como parceiro técnico e inovador para os fabricantes, né? De equipamentos de refrigeração. Mas, mais do que expor produtos nessa feira, é um momento de conexão direta, né? Conexão direta com o mercado, com os nossos clientes, está lado a lado com pessoas, com nossos clientes, né? Ouvindo as necessidades deles, trocando experiência, porque isso é uma coisa que a gente faz muito em feira, trocar experiência com nossos clientes. Exatamente, network. Estou sofrendo com isso, resolvi assim, posso aplicar um produto. Então, essa é uma riqueza, né? E é claro que é um fortalecimento de relacionamentos comerciais. Em feiras nos propõe muito isso, né? Este ano, inclusive, nós vamos aproveitar a Febrava como um palco para lançamentos importantes. Olha só, temos novidades. Tá, que legal. Né? Estamos levando algumas novas soluções técnicas desenvolvidas no foco de aplicações de clientes. Tá? Então a gente ficou aí no ano passado desenvolvendo alguns itens novos, é segredo ainda, né? Tá. São produtos pensados especificamente em atender as demandas do setor de refrigeração comercial. São inovadores, tá? São inovadores, que é nosso legado aí, né? E vem sendo construído com base de parceria, tá? Escuta ativa, a gente tem muita escuta ativa e muito desenvolvimento interno. Então, assim, ano passado um parceiro nosso trouxe uma dor, entendemos que essa dor poderia ser uma dor de vários parceiros, né? Trabalhamos arduamente em cima desse desenvolvimento, estamos com o produto pronto, né? E vamos fazer o lançamento dele na Febrava, né? E a feira também, ela nos dá visibilidade, né? Com certeza. Dá visibilidade junto a novos clientes, né? Que tem sempre a questão de conseguir novos clientes, integradores, né? Integradores e até mesmo especificadores de produto, conhecer a Roden Vidros, a nossa marca, e que é fundamental para a ampliação da nossa atuação no Brasil e fora do Brasil também, certo? Além disso, a Febrava, eu vejo ela como uma oportunidade de apresentar de forma clara nossos diferenciais, né? Em qualidade, precisão técnica, automação, compromisso com a sustentabilidade que eu tinha comentado, né? E que são pilares que sustentam o nosso crescimento,
tá? Em resumo, Lívia, eu vejo que participar de Febraba é estar onde o mercado está, né? Resumindo com uma palavra só, né? Mostrando que a Roden Vidros não apenas acompanha a evolução do setor de refrigeração, mas ela contribui ativamente para a evolução desse segmento, tá? E é um momento chave na nossa estratégia de expansão e fortalecimento da marca Roden Vidros aí. Então fica um convite para o público em setembro, quem estiver interessado, Febraba em São Paulo, para visitar e nos prestigiar, vai ser um prazer. E Lessa, olhando para o futuro, quais são as perspectivas e planos que a Roden Vidros traz para se manter referência no setor? Olha, Lívia, se manter como referência não é simples, tá? E assim, nós, Roden, eu e minha equipe, nós falamos isso com bastante humildade, tá? O reconhecimento que a Roden Vidros conquistou até aqui é fruto de muito trabalho, consistência, né? Escuta ativa do mercado e eu sempre digo, uma equipe extremamente comprometida, né? Então isso nos permitiu conquistar aí ser uma das referências no segmento de refrigeração, certo? Mas a verdade é que o desafio de se manter no topo, não só para o Roden Vidros, mas para tudo que você faz, né? Se manter no topo é tão grande o desafio, ou até maior do que chegar até lá. Então, por isso que eu digo, muito trabalho para que venha pela frente, né? Sabemos que os mercados aonde atuamos estão mudando rapidamente, tá? Com avanços tecnológicos, novos comportamentos de consumo, né? Que a gente atende muitos supermercadistas, né? Uma demanda crescente por soluções mais inteligentes e sustentáveis, né? Sim. E é justamente por nós ter mapeado isso e saber estar muito alinhado essas mudanças que já demos início, né? Nós estamos agora em junho, nós já demos início no nosso planejamento estratégico 2026, tá? E esse ano a gente vai se propor a fazer um planejamento estratégico para 2026, né? Mas nós vamos se permitir a fazer um planejamento olhando no mínimo 5 anos para frente, tá? Então, assim, antigamente era normal você fazer planejamento de 10 anos, 5 anos e acertos e erros muito, muito próximos, vamos chamar assim, né? Então, claro que nós não temos como prever com exatidão tudo que vai acontecer em 5 anos, né? Até porque a velocidade que o mercado e a tecnologia evolui é muito alta, né? Mas nós vamos se propor a fazer esse planejamento estratégico de 2026, mas já com um olhar para 5 anos, né? O nosso compromisso é justamente esse, é tentar antecipar cenários, né? Mapear oportunidades que possam aparecer ao longo desses 5 anos, né? Entender os riscos, né? Que possam acontecer durante 5 anos e construir com muita clareza o caminho que nós queremos seguir, né? Então, assim, isso é um fato, nós já começamos a fazer esse planejamento com esse olhar, né? Estamos olhando para o futuro, né? Com uma combinação de pé no chão e ambição de bem calibrada, vamos chamar assim, né? Então, a gente está aí com o pé no chão no planejamento, já em andamento, com uma ambição e o pé no chão bem calibrado aí, tentando prever como possam vir novas demandas, novos comportamentos, que a gente tentasse antecipar para se manter aí como referência, né? Sabemos, né, a Roden Vidros, nós sabemos aonde somos fortes, né? Sempre, né? Uma pessoa precisa evoluir, uma empresa precisa evoluir, e nós temos bem mapeado aonde precisamos evoluir. Como eu comentei antes ali, nem sempre foram só acertos, teve vários erros, então nós sabemos aonde temos que melhorar, aonde temos que evoluir, que vai ser tratado nesse planejamento estratégico também, né? E principalmente nós sabemos e estamos mapeados com quem nós queremos caminhar, né? Porque isso aí é questão de segmentos, Com parceiros, certeza. clientes, funcionários, pessoas que são uma base muito forte para nós, né? Então a gente já sabe muito bem onde quer chegar, com quem
como fazer, né? E acreditamos, Lívia, que a inovação, excelência industrial, parcerias sólidas, fornecedores, como eu comentei, né? Vão continuar sendo os pilares de nossa atuação, né? Nunca conseguimos algo sozinho, sempre foi com um conjunto de pessoas, conjunto de parceiros. Então isso vamos tratar muito forte no nosso planejamento. Isso, estamos com alguns projetos bem legais em andamento, né? E eu digo que mais do que manter referência, o nosso foco ele e sempre vai ser seguir relevante, tá? Próximo de nossos clientes, prontos para transformar cada desafio que nós encontrarmos em uma oportunidade de real crescimento, mas não só olhando para a Roden Vidros, sempre olhando para o cliente, Exato. os parceiros, principalmente as pessoas que estão ao nosso envolto, né? Então, isso é um pouquinho que nós estamos trabalhando e mapeando para se manter como referência no setor, como você fez a pergunta aí. Não, fantástico, Lessa. Alessa, muito bom conhecer, né? E, Lessa, eu fiquei muito contente de ter vindo, ter compartilhado um pouco, né, um pouco da tua história sobre a Roden Vidros também, que é muito importante. Fiquei muito feliz com a sua visita. Espero que tu venha mais vezes. Não, com certeza. Eu que agradeço, tá? Podcast, primeira vez. Ai, que bom! Né? Então, assim, mas tua condução foi muito magnífica, foi tranquilo, me deixou confortável. Que bom, fico feliz. Assim, fiquei bem à vontade de vir compartilhar um pouco essa experiência, falar um pouco sobre a Roden Vidros e com certeza, se tiver oportunidade, voltarei sim. Ah, tá bom? vamos voltar sim. E aí eu que agradeço o convite aí. Que bom, Lessa, eu fico feliz. Espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo podcast. Tchau!